Continuando a aula passada, seja bem-vindo mais uma vez ao curso SQL Server Desenvolvedor DBA. Nós paramos aqui nessa etapa onde eu mostrei para vocês a estrutura de arquivos que ficou criada, certo? Sempre quando se cria um banco de dados, ele cria um arquivo primário, certo? Por padrão, e ele cria um arquivo de log. Esses dois arquivos eles são indispensáveis na criação de um banco de dados, tá? Nesta segunda parte nós vamos agora criar algumas tabelas. Nós temos aqui aluno, diretoria e professor, certo? Nós vamos criar uma tabela de cada um deles e nessas tabelas nós vamos alocá-las nos seus respectivos grupos. E nesses respectivos grupos eu vou mostrar para vocês, fazer vocês entenderem melhor a importância desses arquivos que foram criados durante a criação desse banco Minha Escola. Na verdade, o nome do banco é Minha Escola e esses outros são arquivos que são pertinentes à estrutura física e lógica, né? A estrutura física e lógica. Aqui é a estrutura lógica. Quando eu estou falando de estrutura lógica, eu estou me referindo ao nome do objeto dentro aqui do SQL Server, porque quando você estiver desenvolvendo, quando nós formos fazer referência aos bancos ou qualquer outra coisa dentro do banco do SQL, a gente vai fazer referência aos arquivos da estrutura lógica e não física. Esses aqui são física e esses aqui são lógica. Então são nesses aqui que são esses que nós trabalhamos quando a gente está desenvolvendo ou administrando o banco de dados, tá? Agora que eu mostrei isso para vocês, nós vamos neste banco criar as nossas tabelas, tá certo? Bom, se nós olharmos aqui, nós não temos nenhuma tabela, tá? Não tem nenhum arquivo feito. Nós vamos criar duas tabelas para cada grupo. Nós temos o grupo aluno, diretoria e professores. Nós vamos clicar com o botão direito em novo, tabela, certo? Aqui primeiro eu vou colocar esse campo aluno ID, ele será inteiro, um int. O próximo campo nome e ele será um varchar de 50. Também não permitirá nulo. Eu vou setar como chave primária, certo? E é só, porque o objetivo aqui não é falar dos tipos de dados. Nós teremos uma aula só para falar dos tipos de dados. Nós vamos chamar essa tabela de TBL aluno. Eu costumo usar essa nomenclatura para criar as tabelas. E aqui onde eu quero mostrar para vocês. Aluno, eu vou colocá-lo no esquema ou grupo de arquivo aluno, certo? A partir do momento que eu crio esse aluno aqui, eu não tenho como definir em qual desses arquivos aqui, aluno, se vai ser nesse aqui, num desses dois, ou aqui na outra estrutura, se vai ser aqui nessa pasta. Então quem define isso é o algoritmo interno do próprio SQL Server. Então eu pego, salvo, já coloquei o nome da tabela, clique em salvar e beleza. Agora eu vou criar uma nova tabela. O nome dessa tabela vai ser matrícula. Tabela não, vai ser matrícula, então vai ser matrícula ID. Ela será um inteiro, não permite nulo. E descrição. Opa, eu costumo não colocar caractere especial. Ele será um varchar de 50
de 50, não permitirá nulo, e o nome dessa tabela vai ser TBL matrícula, e essa matrícula, como está referente a aluno, eu vou colocá-la no esquema do grupo de arquivos aluno, tipo de dados e grupos, né? E eu vou alocar ela aqui em alunos e também aqui em alunos. Eu já defini o nome da tabela aqui, clico em salvar, fecho. Ela não está aparecendo aqui ainda porque eu preciso atualizar. Elas aparecem aqui. Eu vou criar uma nova tabela para professores. Eu vou criar uma tabela, essa tabela será a tabela de professores, vai ser professor ID, vai ser do tipo inteiro, não aceita nulo, e aqui nome do professor vai ser um varchar de 50, também não aceita nulo. O nome da tabela será TBL professor, e eu vou alocar aqui essa tabela, como vocês podem ver aqui, no esquema de partição ou grupo de arquivos de professor. Então, professores, eu clico em salvar e ela salvou e criou a minha tabela. Está aqui a tabela de professor criada. Criando mais uma tabela que será a tabela de diretoria, eu vou colocar o nome de diretoria ID, vai ser inteiro, não permite nulo, e o nome do diretor, que vai ser um varchar de 50, também não permite nulo. Um detalhe interessante, eu vou colocar o nome da tabela aqui, vai ser TBL diretor, e salvando, eu já dei o nome lá, ela salvou a tabela. Lembrando, para você que está acompanhando aqui o curso com a gente, eu quero fazer apenas uma ressalva, que se você é desenvolvedor, você terá muito trabalho relacionado à criação de tabelas, procedimentos e coisas desse tipo. E criar tabela, ele não é bem uma atribuição do DBA, da pessoa que administra o banco de dados. Isso não significa dizer que ele não possa criar nenhuma tabela, certo? Então, depois que está feita essa estrutura aqui, nós temos aqui 4 tabelas, né? Nós temos 4 tabelas, 2 tabelas relacionadas a aluno, que é essa de aluno e matrícula, uma tabela de professor, de diretor, e uma tabela de professor. E se você quiser ver, o banco aqui está criado e as tabelas estão feitas já, e você quer verificar como que está distribuído no banco, nos arquivos, no grupo de arquivos, essas tabelas, você pode verificar da seguinte maneira. Vamos supor que eu crie uma segunda tabela aqui, vou criar mais uma tabela, que é diretoria campus, relacionada aos diretores de um campo inteiro, não permite nulo, e vou colocar nome, será um varchar de 50, também não permite nulo, vou chamar ela de TBL diretoria campus. Você verifica o seguinte, que se eu não definir, se vocês observarem aqui, se eu não definir se eu não definir aqui onde que eu vou alocar, deixa eu mudar a cor da minha canetinha. Se eu não definir aqui, ó, para qual grupo eu vou alocar, o próprio SQL Server ele já me joga direto, automaticamente, para o grupo FG geral, que é o file grupo geral. Por que que isso acontece? Só dando voltando um pouquinho na aula passada, se nós voltarmos aqui, eu vou salvar essa tabela, já está lá diretoria campus. Só dando uma revisada, eu quero mostrar uma coisa para vocês lembrarem. Vocês não podem esquecer isso, tá? Isso é extremamente importante quando você está desenvolvendo ou quando você está administrando o banco de dados. Aqui no grupo de arquivo, o que nós temos aqui? Nós temos
o grupo primário, o grupo FG aluno, que tem 4 arquivos nele, o grupo FG diretoria, o grupo FG geral. Se você observar aqui, o FG geral está marcado como o grupo padrão, entenderam? Então nesse caso, o que acontece? Quando eu defino ele como grupo padrão, aqui, acontece que toda vez que eu crio um objeto dentro desse banco de dados, seja principalmente no que diz respeito a uma tabela, acontece que esse grupo, esse objeto, no caso, no exemplo aqui dessa tabela que a gente acabou de criar, ela foi criada no grupo geral, só que ela é uma tabela ela seria uma tabela relacionada à diretoria. Então o que acontece? Você está aqui e você administra o banco e você pegou a documentação do banco, o cara que desenvolveu, ele fez uma documentação de como seria o projeto desse banco, e que é o normal se aconteça. Só que de repente, quando você vai dar uma olhada aqui nas tabelas, que você vem aqui em propriedades, nas propriedades da tabela diretoria, quando você vem aqui no armazenamento, você observa que ele está alocado aonde? Ele está alocado aqui, ó, no grupo de arquivos geral. Tá vendo? E isso não podia ser assim, entendeu? Então como que a gente contorna essa situação aqui para que eu não tenha esse problema aqui em uma posterior administração? É muito fácil. Você vem aqui com o botão direito, é a maneira mais prática. Você vai clicar em Design e nas propriedades da tabela você vem aqui no momento em que você está criando e você troca aqui para diretoria. Então ele era do grupo diretoria, certo? Ele era para ser vinculado ao grupo diretoria. E no momento de fazer isso, o desenvolvedor, a pessoa que estava criando, ele terminou esquecendo. Uma ressalva muito importante, que quando você faz isso, é o seguinte: quando você faz isso, você precisa ter um certo cuidado, porque essa tabela aqui, ó, que é que a gente está tratando, essa tabela aqui, coloquei a seta errada. Acontece o seguinte: se essa tabela ela já tiver dados dentro dela, é importante que você faça uma configuração no banco para que somente o DBA tenha acesso a esse banco, certo? Tem acesso a esse banco, no caso aqui é minha escola. Você faz essa configuração para que o DBA tenha acesso ao banco de forma exclusiva, faz um backup do banco de dados, porque caso ele tenha alguma informação, você pode ter perda de dados, de informação. Eu não vou salvar essa tabela e nós vamos fazer um teste para você ver o que eu estou falando. O quanto isso é importante, porque senão você pode ter problemas depois. Vamos adicionar um dado aqui, uma informação na tabela diretoria. Aqui eu vou colocar que ele é o diretor número 1 e vou chamar ele de Lucas Pedro. Ele está adicionado. Vou colocar o número 2, João Felipe. E eu tenho dois registros aqui nessa tabela, certo? E de repente eu liguei o meu SQL Server, liguei o meu computador e fui fazer a manutenção do SQL Server. E essa tabela ela já tem informação, tá? Eu vim aqui, abri o meu SQL Server, conectei no banco de dados e por um acaso, um belo dia, eu observei que o meu banco, a tabela de compras aqui, eu fiz uma auditoria no banco e verifiquei que ele está na guia geral. Beleza. Agora só que eu vou fazer essa mudança, tá? Ela estava na guia geral, mas é uma tabela referente à área de diretoria. Eu venho aqui, clico em diretoria e clico em diretoria e vou mandar salvar, certo? Ela salvou. Aparentemente não teve nenhum problema, certo? Eu mudei a tabela de grupo de arquivos.
Mas eu já peguei casos em que na hora em que eu fui salvar, ele me deu um aviso de que eu poderia ter perda de dados, principalmente se essa tabela ela for relacionada, certo? Se você lembrar da aula passada, onde nós falamos sobre a questão de alterar tabelas onde ela precisa ser recriada, porque essa tabela ela precisou ser recriada, ou então se eu precisar adicionar um campo, tá certo? Bom, na próxima aula a gente dá continuidade, nós vamos ficar por aqui, eu espero que vocês tenham acompanhado. Qualquer dúvida é só me chamar aqui na plataforma, tá certo? Forte abraço, até a próxima videoaula.